Olá, esta é a aula número 2 para os alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos fazer aquela lista preparatória que visa revisitar ou relembrar algumas habilidades que serão cobradas na AAP do terceiro bimestre. Então hoje nós vamos falar de duas funções, função do primeiro e função do segundo grau, que também é tema das aulas do centro de mídia, tá? Então nós vamos começar falando da do primeiro grau. Vamos usar o aplicativo GeoGebra, é importante que você tenha instalado no seu celular ou pelo menos a internet para você acessar, né, a versão online que tem desse aplicativo, para você poder compreender melhor os conceitos sem ter muita dificuldade, tá? Então aqui eu fiz o seguinte, eu coloquei um resumo mais ou menos do que vai ser cobrado de vocês lá na AP, né? Então, função do primeiro grau, a maneira geral, é importante que você marque isso aí no seu caderno, tá? A maneira geral é essa, y igual a x mais b. Ela é do primeiro grau porque a letra que está como valor variável, que a gente fala, que é o x, né, que pode ter qualquer valor aí, ela está elevada à primeira potência. Quando o número não está elevado à primeira potência, isso significa, quando não tem expoente, significa que está elevado ao primeiro expoente, né? E esse A e esse B, eles são números reais, ou seja, são números que têm valores, não é? E aí está o resumo do que mais ou menos é o comportamento. Então, quando aquele A for um número positivo, ou seja, maior que zero, eu vou ter uma função crescente e esse a gente chama de coeficiente angular, porque ele faz um ângulo em relação ao eixo de x. Quanto maior o ângulo, maior o valor do A. E esse B a gente fala que é o coeficiente linear, que será o ponto onde o gráfico intercepta no eixo de y, tá? Então tem os dois comportamentos do A e do B, e aquele ponto importante ali que eu coloquei, x é igual a menos b sobre A, que seria o que a gente chama de raiz. Nessa aula vai ser mais assim, vamos dizer assim, como fazer as coisas, não vai discutir muitos métodos teóricos, até porque a gente não tem muito tempo para a AP, né? Aumentaram o prazo um pouquinho, mas a gente ainda continua com um tempo escasso para fazer algumas coisas. Então eu coloquei já as fórmulas, a gente vai testar essas fórmulas, aprender os conceitos e aí tentar aplicar para algumas situações aqui, tá? Bom, aqui eu coloquei dois exemplos no GeoGebra, eu vou fazer um só, tá? Porque para a gente economizar tempo aqui da aula, e aí o outro você vai e faz. Então eu coloquei o exemplo, ó, y igual a 2x mais 4. O A ele é um número positivo, que é 2 positivo, e o B é o valor que intercepta no eixo de x. O gráfico da função do primeiro grau é sempre uma linha, tá? E aí a gente vai perceber que cortou no mais 4 porque é o valor do B. E ficou crescente porque o A ele é um número positivo. No caso do segundo gráfico é menos meio mais 2. Ó, o 2 também é o coeficiente linear, né, que intercepta no eixo de y. E no caso do valor ali do menos meio, como o A agora é menor que zero, eu tenho um gráfico decrescente. Então, o formato da linha uma linha qualquer em qualquer gráfico, ela é uma representação de uma função do primeiro grau. Eu vou fazer aqui rapidinho no GeoGebra, só para vocês darem uma lembrada, porque eu creio que vocês devem ter usado em alguma aula de matemática, ou se não usou, vai aprender a ver. Eu vou fazer o segundo gráfico, tá? O segundo gráfico significa o quê? É menos meio, aí eu tenho que fazer dividido aqui, né? Que fração é divisão, certo? Então, olha lá, menos meio, x, né? Ele já começou a criar o gráfico, e aí a gente tem o mais 2, certo? Bom, a gente percebe que é um gráfico decrescente, tá? E aí tem o ponto do 2, que é o valor do B. Isso sempre vai acontecer. Se o B fosse, por exemplo, 3, vai, né? Olha lá, ele subiu um pouquinho, mas vai interceptar no 3. Se o B fosse um número negativo, por exemplo, né? Sei lá, menos 1, ele vai interceptar, vai cortar um pouquinho mais para baixo no menos 1, certo? E o valor do A vai determinar se a função ela é crescente ou decrescente. No caso da reta aqui, sempre será uma função do primeiro grau, tá ok?
É bom, é importante vocês fazerem aí para vocês darem uma lembrada no como faz, né, usando o aplicativo, porque caso você tenha alguma dificuldade, o aplicativo pode salvar aí alguma coisa, tá? E aí o que que nós vamos fazer? Eu coloquei uma fórmula lá, x é igual a menos b sobre a, que é para interceptar para saber qual é o ponto que ela intercepta no eixo de y, ou de x, perdão. O de y a gente sabe que é o valor do b. O de x, tá vendo no primeiro gráfico, é menos 2, 2 negativo. Como que chega nesse menos 2? Que a gente fala que é a raiz da função. Essa raiz ela vai determinar para quais valores de x a função será positiva e para quais valores de x ela será negativa. Então, dependendo do gráfico, é meio complicado de você fazer o cálculo sem o aplicativo, tá? Mas nada te impede de usar o aplicativo, não tem problema algum. Então eu coloquei aqui, ó, na função, o b é igual a 4, positivo, aqui no caso fica menos 4, que é o contrário. E o A é 2, que é a fórmula é menos B sobre A, para calcular esse ponto, certo? Menos 2 é menos 4 dividido para 2 dá igual x igual a 2, que é aquele ponto que está interceptando no gráfico ali, tá vendo? Bom, eu coloquei um com fração também, porque na prova lá vai cair na P vai cair uma com fração, e aí para vocês darem uma lembrada para ver como é que faz divisão de frações. Então eu vou colocar aqui, ó, coloquei o valor do B, é 2 positivo ali na forma ficar negativo. Importante lembrar do detalhe, é sempre o oposto, o contrário. E o valor do A, menos 1 sobre 2. Divisão de fração, como é que a gente faz, né? Permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então a fração era 1 sobre 2, eu coloquei menos 2 sobre 1, certo? Menos 2 que multiplica menos 2 dá 4, 4 positivo, e 4 dividido por 1 é igual a 4, tá vendo? Então tá lá o valor 4 positivo que interceptou, e o valor do B, que é o valor que intercepta no eixo de y, a gente já vê pela a característica da função, tá? Bom, agora a segunda parte aqui da aula será sobre a função do segundo grau, que também é chamada de função quadrática. Já diferente da função do primeiro grau, que ela o gráfico é uma linha, aqui não, aqui a gente tem uma curva que é chamada de parábola. E só para lembrar, né, eu sempre falo isso porque os vestibulares agora estão usando o nome quadrática, porque eu tenho que ter obrigatoriamente uma letra elevada à segunda potência para ter uma função do segundo grau. No caso, a gente está usando o x aí, mas não necessariamente não precisa ser o x, né? Então, x elevado a 2, eu tenho uma função do segundo grau, que também é chamada de função quadrática, tá? Então, diferentemente da função do primeiro grau que eu tenho a e b, aqui eu posso ter a, b e c, que são chamados de coeficientes, tá? E o valor do A vai determinar se a parábola ficará com a curva para cima, que a gente fala concavidade para cima, ou a curva para baixo, ou seja, concavidade para baixo. O A vai determinar isso. Se for um número positivo, fica para cima. Se for um número negativo, fica para baixo. Então, eu coloquei dois exemplos aqui, vou fazer um deles só também, só para a gente poder dar uma lembrada. Você pode fazer, compara aqui com o gráfico e ver se fica desta maneira, mas as duas vão ficar com uma curva no sentido contrário, né? Só lembrando que quando aparece só uma letra, no caso do x elevado à primeira, significa que ele está sendo multiplicado por 1, né? Só para lembrar esse detalhe aí, não é comum colocar 1 vezes x ao quadrado. Por quê? Partindo do princípio que o x é um número qualquer, todo número que eu multiplico por 1 vai dar esse qualquer número, tá? Então não é comum colocar. No primeiro lá eu só tenho x ao quadrado, ou seja, 1 positivo, e no segundo eu tenho menos x ao quadrado, ou seja, é menos 1, né? O valor do A, tá? Eu vou fazer o primeiro gráfico aqui no GeoGebra, só para vocês poderem ver como é que é, tá? Caso não lembre, né? Aí já tem aqui o recurso. Então eu aperto o X e aí para fazer ao quadrado essa tecla que está abaixo aqui, tá vendo? Então fica x ao quadrado, tá? Então vamos fazer ele aqui, ó. Então vai ficar x ao quadrado, certo? Deixa eu só dar uma lembrada aqui, ó. Mais 5x. Então mais 5x. Opa, foi embaixo. Vou apagar essa daqui que eu já estou digitando outra. Mais 5x. Mais 6, certo? Então essa é a função. Bom, vamos lá.
Agora foi. Bom, aí ele fez o gráfico. Agora aqui, ó, o valor do C, né, que é importante de verificar aqui também, que é o 6 que vai determinar aqui que é o 6 positivo. Se fosse 6 negativo, só para vê-la aí é um pouquinho mais para baixo, né? Que seria o ponto que vai interceptar no eixo de Y, tá? E os outros valores são o que nós chamamos de raiz, e só para lembrar, de uma maneira bem superficial mesmo, esses pontos aqui podem ser dois no caso, né? Pode ser dois, como a gente tem uma função agora do segundo grau, função quadrática, tem o x elevado a 2, então nós temos uma chamada função quadrática, pode ter duas respostas, duas raízes, tá? Diferente da do primeiro, que só tem uma só, certo? Bom, dito isso, já tá os exemplos aí, faz, aí se quiser usar o aplicativo pode usar. Deve usar, né, que é bom que a gente faz gráficos sem muita dificuldade, tá? Aí vamos fazer algumas questões que tem a ver com essa ideia para a gente poder treinar, tá? E aí só para lembrar o conceito de função, a gente depende do valor, né? Em matemática, quando a gente fala função, quer dizer que um valor depende do outro, está em função do outro. Por isso que a gente fala, usa o nome função. Um exemplo, você vai lá num posto de combustíveis, para você saber o preço que você vai pagar, depende dos litros que você vai abastecer. Ou seja, o valor do preço está em função dos litros, tá? E aí a gente constrói os conceitos usando os conceitos de equações, onde eu tenho uma letra representando um valor desconhecido, certo? Tem um exemplo aí para a gente poder fazer, vamos ver. Ó. A trajetória de uma pedra lançada ao ar é dada pela função y igual a menos 5x ao quadrado mais 20x. Então eu tenho uma função do segundo grau, onde o gráfico é uma parábola, e como a gente viu lá esse 5 sendo negativo, a parábola tem que ser com a curva voltada para baixo, certo? Então já dá para eliminar algumas coisas, mas vamos lá. Onde x e y metros. O gráfico que descreve a trajetória da pedra o lançamento vertical de objetos sempre cai, né, em alguns temas de funções quadráticas, porque quando você lança o objeto, você aplica uma força, ele chega até uma determinada força máxima e depois começa a cair. Essa trajetória descreve uma curva e vocês sabem muito bem que o que faz as coisas caírem, ou seja, ser atraída pela Terra, é uma força chamada de gravidade. Certo? Então aí descreve, né, algumas coisas, por exemplo, a B não pode ser, né, porque a B ela tem a curva, né, a concavidade voltada para cima, e aquilo teria que ser um número positivo para isso acontecer, tá? Aí tem algumas sugestões que a gente vai ficar em dúvida aí, né, olhando assim só dessa primeira parte, pode ser a A, pode ser a C e a D, né? A E também não, porque a parábola está voltada para cima. Bom, e aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que descobrir qual é as raízes, tá? E tem vários e vários métodos, né? Mas se a gente observar aqui para o y nas funções, esses valores chamados de raiz, para o x pode ser qualquer valor, mas no caso qualquer valor pode ser mais menos infinito, que a gente fala que é o domínio, né? O domínio da função. Tá? Tem algumas aulas lá no Centro de Mídia também que vai reforçar essa ideia, é importante assistir também. Bom, mas aí a gente tem os valores infinitos para x, menos infinito, mais infinito, tá? E para y, esse ponto que intercepta na linha, a gente chama de raiz, que é para y igual a zero. Então, para calcular aqueles valores, basta a gente fazer a função igual a zero. Aqui, o que a gente poderia fazer? Poderia aplicar o método chamado fórmula de Bhaskara, soma e produto, mas eu vou resolver e vai ter três equações, se eu não tiver com a memória falha, né? Três equações que você terá que aplicar esta ideia, tá? Mas eu vou também mostrar como é que faz pelo aplicativo também, caso você queira fazer, não consiga fazer aí tal, não lembre como fazer ou não queira fazer, aí você usa o aplicativo para poder fazer. Mas, vamos lá. A gente pode usar um recurso matemático para não ter que aplicar a Bhaskara, chamado de evidência. O que significa colocar em evidência? Eu vou ver o primeiro termo e o segundo termo e ver o que tem em comum. Então, no primeiro termo eu tenho menos 5x ao quadrado, no segundo termo eu tenho mais 20x. O que tem em comum nesses dois termos, né? A gente tem o x,
que aparece nos dois. Então eu vou colocar o x em evidência, em destaque, certo? Então o que que acontece? Conforme eu multiplicar, aplicar a propriedade que a gente conhece como propriedade distributiva, eu tenho que voltar naquela parte de cima, mas como com a equação do primeiro grau é mais tranquilo de fazer, então eu vou transformar essa equação que é do segundo grau para uma equação do primeiro, que aí é mais tranquilo de fazer. Então, eu vou fazer x vezes quanto que vai dar menos 5x ao quadrado. Então, a gente percebe que tem x que multiplica x, eu tirei 1, sobra 1x só, né? E o menos 5 aparece lá, então vai ficar menos 5x. E o mais 20, como eu tirei o 20, né? Perdão, como eu tirei o x, só vai sobrar o 20. Então, no parênteses vai ficar isso daqui, ó, menos 5x mais 20. Só para retomar, se eu aplicar a propriedade distributiva, ou seja, x que multiplica x, vai dar x ao quadrado, e o menos 5 a gente copia, ou seja, menos 5x ao quadrado, e x que multiplica 20 vai dar 20x, né? Então, a gente tem esta situação aí, colocando o valor em evidência. E com a facilidade que nós vamos ter uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau é tranquilo de fazer, né? Como que a gente resolve? Aplicando as operações contrárias, não é? Onde está mais, a gente coloca menos, né? E onde está multiplicando, divide. Toma cuidado com o sinal do menos 5 para não trocar o sinal do número, né? O que nós vamos fazer é o seguinte, aplicar a operação contrária. Está multiplicando por menos 5, divide por menos 5. Aqui eu vou separar as duas respostas, né? Porque o que acontece? Se x que multiplica menos 5x mais 20 está dando igual a zero, significa que ou o primeiro termo é zero ou o segundo termo é zero. Então a gente vai separar as duas respostas. Por quê? Quando eu multiplico dois números e eu tenho um resultado igual a zero, um deles tem que ser zero, né? Senão eu não tenho o produto, né, o resultado final como zero, tá? Bom, então eu vou separar as duas respostas. O primeiro x igual a zero, então não tem muita dificuldade, que é o que está fora do parênteses. E aí eu vou fazer o segundo x igual a zero. Então vai ficar menos 5x mais 20 igual a zero. E aí só para lembrar, né, o primeiro x eu já resolvi aí, o segundo vai ficar para vocês resolverem, que seria as duas respostas, ou seja, os dois pontos que a parábola vai interceptar no eixo dx. Né? E aí, o que que acontece? Eu tenho mais 20, o contrário de mais 20 é menos 20, e tenho menos 5 multiplicando, passa dividindo, você acha o segundo ponto. Então, o que que você vai ter que fazer? Você vai ter que encontrar os dois pontos que estão interceptando aqui no eixo de x. E aí, só para ver dos que sobraram, né? A parábola A é só o 2 positivo, ou seja, as duas respostas tinham que dar 2, né? Tanto para o x1 quanto para o x2. A terceira aí, que é a C, é 1 e 3, tá? Então, olhando ali pelo gráfico 1 e 3, os valores que interceptam no eixo de x. E a D é 0 e 4 positivo. Então, você vai resolver aqui e vai encontrar os valores que são aqueles pontos que vai interceptar no eixo dx, tá? Que é a chamada de raiz, né? Bom, o segundo exercício envolvendo equações do segundo grau e funções também é um exercício que caiu na AP do primeiro ano, tá? E é de 2019. Um arco de balões em forma de parábola, tá lá a curva, né? Será feito para a entrada de convidados em um salão de festa de aniversário infantil, como representa a figura lá. Então tem o formato, certo? Imagine que o arco de parábola é formado pelos balões e que possa ser representado pela função do segundo grau, f de x, ou seja, para saber o valor aí depende do x, né? Por isso que está usando essa nomenclatura. Menos 2, então o menos 2 descreve uma parábola voltada para baixo, né? Menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6, certo? Beleza. Onde a altura máxima ficará disponível para a passagem dos convidados, certo? Determine a altura máxima que ficará disponível para a passagem dos convidados. Beleza, tá lá as alturas. Uma alternativa que não pode ser nunca, jamais é aí, né? Porque como é que eu vou fazer um arco menos 2
metros no caso, tá? Não tem como fazer isso daí, porque ele não falou nas unidades, mas eu desconfio que seja metro. Bom, então, vamos interpretar a imagem. Eu fiz aqui mais ou menos, tá? Só uma ideia do que seria, só para vocês entenderem, porque vai usar algumas nomenclaturas de matemática que eu particularmente não costumo usar muito, mas eu vou colocar aqui porque vai pedir lá. Então eu coloquei aqui como se fosse a representação de um gráfico e eu tenho um ponto que a gente chama de vértice da parábola, que é o maior valor possível, depois começa a descer, né? Esse ponto ele tem uma coordenada tanto em x quanto em y. Aí eu vou mostrar para vocês, é tema também das aulas do Centro de Mídia, eu vou mostrar para vocês como calcular esses dois pontos. O que eu vou fazer? Vou dar a fórmula pronta, né? Você só vai aplicar a fórmula e vai poder fazer, tá? Os valores de x a gente chama de abscissa e os valores de y nós chamamos de ordenada. É bom marcar esses valores porque vai ter uma questão que vai falar especificadamente sobre esses termos do x e do y, tá? Eu coloquei aí, não foi por acaso. Bom, aí eu vou mostrar como é que calcula esse valor do x e como é que calcula esse valor do y, certo? Bom, a equação é esta, tá? A gente já viu, ele já deu o valor. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o cálculo dela. Como calculo o valor do x? O x é calculado por essa fórmula aí, que é as fórmulas do vértice da parábola, né? Dá até para chegar nessas fórmulas, como a gente não tem muito tempo, então vou só mostrar para vocês como usar, tá? Então, no lugar do b, que é a equação geral é ax ao quadrado mais bx mais c, o b vale 8 negativo e o a vale 2 negativo. Então, aplicando a fórmula aí, né, nós vamos ter menos 8, porque é menos b, né, igual a outra que a gente viu do primeiro grau lá, né? Então, menos 8 vezes 2, que é da fórmula, e vezes 2 negativo. 2 que multiplica menos 2 vai dar menos 4. Então vai ficar menos 8 dividido por menos 4. Caso tenha dúvida, né, nós estamos calculando o valor aí do x. Esse valor tem que ser um número positivo, né? Só para ver o desenho do gráfico a gente já consegue identificar, né? Ou seja, 8 dividido para 4 vai dar 2 positivo, tá? Então o valor do x é 2. Aí nós vamos calcular o que pede do exercício. Só para frisar, na AP vai pedir essa parte que eu fiz para vocês, né? Que é a primeira parte para calcular o valor do x, que é onde está a abscissa. E aí eu vou fazer a altura, porque no exercício ele pediu na altura, ou seja, o valor do y, o ponto da ordenada, que é chamado, tá? Bom, para fazer, tem outra formulazinha que eu vou colocar aqui, eu vou resolver, mas já uma dica aí para vocês, vai pedir a primeira lá na AP. Bom, menos delta sobre 4a. Esse delta vem da fórmula de Bhaskara, né? Que eu coloquei aqui do lado só para vocês lembrarem. B ao quadrado menos 4ac. Aí eu vou substituir, resolver e aí acha o valor, tá? Então eu coloquei o parênteses ali fora, né? O menos. Então o b é 8, então ficaria 8 ao quadrado, menos 4, 4 é da fórmula, vezes 2, menos 2, vezes o menos 6, tá? Então, vou resolver primeiro a potência, 8 vezes 8 dá 64, menos 4 vezes 8, vezes 2 dá 8 positivo, e 8 vezes 6 dá 48. Quem faz essa parte aí na calculadora, faz direitinho, que não tem erro, né? Ele vai fazer o resultado digitando os parênteses no lugar certo. Eu aconselho, dependendo do celular, você tem que apertar o igual para fazer a divisão na parte de baixo, tá? Mas eu vou fazer aqui sem. Então, 8 vezes 8 dá 64, menos 48, que é 8 vezes 6. Então, vai ficar menos, a parênteses 64 menos 48, 64 menos 48 dá 16. 16 negativo, que eu tenho menos fora, que na fórmula é menos delta, tá? Então, vai ficar 16 negativo dividido por 8 negativo. Também nós estamos calculando a altura, né? Obviamente, o valor do y, que é a ordenada que a gente está calculando, vai ser igual a 2 também. Ah, então toda vez vai dar igual? Não, né? Isso é uma coincidência, tá? Então tá aí os cálculos matemáticos para achar esses dois pontos. Professor, achei muito difícil esse negócio aí. Tem um jeito mais fácil? O jeito mais fácil é usar o GeoGebra para poder fazer, né? Vai dar mais ou menos a mesma coisa, tá? Eu vou fazer aqui rapidinho, e aí eu vou colando aqui os valores se eu esquecer alguma coisa, né? Vou apagar essa daqui
que nós já fizemos. Então lá, ó, é menos 2x ao quadrado, né? Ficou aqui menos, opa, vamos lá, menos 2x ao quadrado, certo? Mais 8x menos 6, certo? Bom, coloquei o valor aqui, tá? Vou só conferir aqui para ver se é essa função mesmo. Olha lá, menos 2x ao quadrado mais 8x menos 6. Então ela está aqui, tá? E aí a gente vai perceber que eu tenho uma curva que descreve mais ou menos o que o exercício pediu, tá? As raízes são 1 e 3, mas ele não pediu a raiz. Ele pediu qual é o valor máximo lá, tá vendo? Então tem o 2 que eu calculei para o valor do x e tem o 2 para o valor do y. Então dá para fazer também usando o aplicativo, né? Que são esse ponto aqui. No celular, às vezes você clicando já até aparece aqui o valor que é chamado do vértice da parábola, tá? Bom, então tem essa possibilidade aí, tá? É uma outra maneira de fazer. Não vai exercitar cálculo nenhum, tá? Então, fazendo dessa maneira, você já faz o exercício sem dificuldade nenhuma, né? Bom, a AP 2019. Uma questão vai pedir para descrever um texto matemático em uma linguagem, né? Uma linguagem, um texto no português, né? Uma sentença, né? Descrevendo uma equação matemática. Então, olha lá, um aplicativo de transporte de passageiros cobra uma taxa de 75 centavos por viagem, chamada de custo fixo. Além dos 75 centavos, a tarifa do aplicativo tem como base inicial de R$ 2. Então, o preço inicial de R$ 2 mais esses 75 por viagem. E cobra 1,40 por quilômetro rodado e 26 centavos por minuto de viagem. Então, só para relacionar, né, é mais ou menos essa ideia que o aplicativo Uber ou 99 ele faz. Então, por isso que o mesmo trajeto, dependendo do lugar, você paga preço diferente. Por quê? Tem o tempo também do trajeto, não só a distância. Tem o tempo, né? Então, o tempo que você tem mais trânsito, por exemplo, obviamente você vai pagar mais caro pela viagem, porque ele já calcula essa parte de trânsito e tal, mais ou menos como se fosse o Waze, né? O Waze faz mais ou menos essa ideia, tá? Então, nesse caso, para a gente saber o preço, tem duas variáveis: a distância, que está dada em quilômetro, e o tempo, que está dado em minutos, 26 centavos por minuto e 1,40 por cada quilômetro. Considere a distância percorrida em quilômetros igual a Q, então ele pediu para usar Q, que é a abreviação de quilômetros, e não K, tá? Já falei algumas vezes isso na aula, né? E o tempo da viagem em minutos igual a T, certo? Qual a função que representa o valor a ser cobrado por uma viagem usando esse aplicativo de transporte de passageiros? Então, ele quer que a gente crie uma sentença matemática para esse texto aí, considerando todas as variáveis, os custos fixos, os custos da base inicial, mais a quilometragem, né, por 1,40 por quilômetro, e também o tempo da viagem. E aí aqui está as sugestões, né, de equações que pode dar a função, né? Porque para a gente saber o preço depende de duas variáveis, depende do quilômetro, qual é a distância que vai rodar, e depende do tempo também, certo? Não é para fazer cálculo, é só para escrever na linguagem matemática. Então eu comecei colocando aqui, organizando as informações, tá? Que a gente só vai escrever a função. Por quê? Para saber o preço depende dessas variáveis. Bom, o custo fixo, que é 75 centavos que ele falou. A base inicial, R$ 2. Então, somando esses dois valores, já dá um valor fixo sempre, certo? E aí, o que acontece? Tem os outros valores que são variáveis. Qual é o valor variável? A distância, que eu chamei de D. E aí, eu coloquei já 1,40 vezes Q. Por quê? Se você usar esse aplicativo aí e andar 5 quilômetros, você vai fazer o cálculo pela distância, vai ser 1,40 vezes 5.
né? Como ele não deu a quilometragem do que o usuário vai andar, então eu usei uma letra que ele pediu para usar o que, certo? E para o tempo vou fazer a mesma coisa. Eu chamei de T aqui o tempo, só para abreviar, vai ser a mesma coisa. Se eu andar 5 minutos também, não é? Então vai ser 0,26 vezes 5. Como não tem o tempo que esse usuário vai utilizar esse aplicativo, então eu usei uma variável que ele pediu para usar, que é o t, representando o tempo, certo? Então essas são as informações. Para escrever a função que descreve o cálculo, que calcula o preço dessa viagem, eu coloquei aqui o f de x e coloquei os valores. Primeiro tem o valor fixo, que é 75 centavos, o inicial, mais a distância, né, que é 1,40 vezes o Q, e mais o tempo, que é 0,26 vezes o T. Tá? E aí, fazendo isso, você descreve a sentença matemática aplicada para aquele problema. Tudo bem? Bom, esse é o exercício 11, tá? Eu dei uma pulada em alguns exercícios, depois a gente retoma só para a gente já pegar essa parte, esse gancho aí de funções do primeiro grau e do segundo grau, já fazer tudo numa aula só. Aí vai ficar para a próxima e última aula do terceiro bimestre, mais os outros exercícios que estão faltando, né? Se não me falha a memória, são 3 exercícios ou 4 exercícios, tá? E aí a gente finaliza a lista, tá bom? Um abraço a todos, até!